Boa noite, pessoal. Gestão de Tecnologia da Informação, aula 7, Estudo de Tecnologias Emergentes de TI na área de comunicação de dados. Como falei, semana que vem, nossa avaliação bimestral, começando às 8 horas da noite em ponto. Eu não sei direito o que eu vou fazer, mas vai ser uma coisa simples, coisa que todo mundo consiga fazer. Então, se puderem, já deixem o material em mãos, para vocês conseguirem responder o mais rápido possível. Isso é uma coisa básica, umas 35 questões, acho que vocês conseguem responder até as 9. E vocês já me entregam sem cópia, sem cola. Bom, sem cola não, mas sem cópia já é importante. Certo? Certo. Semana passada falamos sobre COBIT, hoje falaremos sobre ITIL. Segundo o nosso amigo Johnny, ITIL é o mais fácil, certo, Johnny? Por que eu, professor? Para iniciar as tarefas do dia. Todo mundo já tem uma noção básica do que é o ITIL? Eu não. Everton? Sim, eu também estou nessa. Nessa do quê? De que já sabe ou que não sabe? Que não sei. Vamos pensar, então, contextualmente falando. É uma biblioteca composta por livros que indicam melhores práticas. Vocês têm que ter em mente que ITIL são melhores práticas criadas por diversas empresas para o setor de TI, para um setor se organizar e fazer das melhores formas possíveis. Eu acho que eu já falei uma vez para vocês que melhores práticas, se levado ao pé da letra, podem virar regras. O problema de virar regras é que regras é uma palavra forte, que você fala, pô, se eu não fizer isso, tal consequência pode me acontecer. E quando a gente fala de melhores práticas, já não. Ah, vou fazer isso aqui porque vai ser a melhor coisa a ser feita nesse momento. Todo mundo entende regra como uma coisa obrigatória ou não? Só no meu contexto que regra é uma coisa obrigatória. Eu entendo isso também, professor. Tipo, E você que é criar as algo regras é para ela imposto, ser né? seguida. Ela tem que ser seguida. Senão não precisava ter. Não poderíamos, por exemplo, não fazer uma prova bimestral? Poderíamos. Poderíamos. Seria uma boa prática. Que tipo, não é bem uma regra. Mas como que eu faria, por exemplo, tirasse de uma regra, que é uma regra professor, hoje... Oi. E o ditado de que toda regra tem exceção? Então, exatamente, mas como aí que vai chegar? Vamos pensar não, a prova é uma regra. Certo. Aí eu troco o nome e coloco ela como uma melhor prática. E decido não dar uma prova e dar uma nota avaliativa pelas aulas que vocês frequentaram e participaram. Isso seria justo? Sim. Quem falou sim? Sim, porque acho que já ouvi isso. Tirando assim Porque a prova é justamente para avaliar o conhecimento que você teve ao longo das aulas assistidas. Então, talvez seria justo, porém não conseguiríamos... Eu acho que o professor não conseguiria avaliar de uma forma como a prova, né? Porque a prova é uma confirmação de fato. Já as aulas... professor, Então, tem bem dois complicado. itens. Se eu dou... Nesse caso, como você avaliaria, no caso, o Raul, a Dani, que geralmente eles não falam? Não, mas isso aí é o menor dos meus problemas. Vamos pensar o seguinte, se eu coloco uma nota 1000, ótimo, ninguém vai reclamar nada, que é a pontuação máxima. Eu consigo até justificar, falo, pô, posso dar 1000 para o Johnny porque participa de todas as aulas, para o Gustavo, para o Wellington, para o Jean, para o Guilherme, os caras que participam da aula, para o Augusto, para o Samuel, e posso até justificar a nota do Raul. É um cara que não fala em aula, mas os trabalhos dele são fenomenais, por exemplo. Eu falo, um trabalho de um cara, eu sei que o que ele colocou aqui, eu tenho certeza que ele pegou da aula que eu dei para ele, não foi de um slide que ele copiou e colou. Agora, como que eu justificaria uma nota 300, por exemplo? 300 ainda é alta, vai? Uma nota 300 que eu desse para alguém. Aí eu poderia falar, pô, esse cara não veio em nenhuma aula, não participou de nenhuma aula. Não participou de nenhuma aula e tal, aí ele chega e fala, pô, mas eu avisei o coordenador que a minha internet era ruim. Eu avisei que lá em Bugaçu não pega. Eu avisei que lá em Juquitiba só pega quando não chove. Eu seria justo em dar a nota 300 para esse cara?
Ou então, até poderia dar 300 o cara justificar, pô, mas o Jean mora em Juquitiba e está em todas as aulas. O outro não mora e não participou de nenhuma. Aí, o cara que recebeu a nota menor que a do Jean, por exemplo, pode falar assim, pô, o professor não vai com a minha cara. E aí? Aí a regra, a melhor prática, se tornou uma regra quebrada por mim. Entenderam? Se eu tenho uma turma com 5 alunos, todos participam, eu consigo avaliar eles por participação, é outros 500. Eu consigo aplicar essa melhor prática tranquilamente. Ou seja, no setor de TI, numa área de TI, é a mesma coisa. Você pode criar uma regra para o seu time de TI. Vamos imaginar que é um time com 5 pessoas. Você vai conseguir controlar todos. Agora, pensa num time que tem umas 50 consultores externos, 50 analistas, ou melhor, 50 pessoas que nelas terão analista de suporte interno, consultores externos, consultores internos. Como você cria uma regra igual para todos? Para eles seguirem a melhor prática ou melhor regra para aquele time. É muito mais complicado. Por isso que, nesse caso, as melhores práticas são melhores aplicáveis. Porque você coloca, ó, essa é uma prática que a gente precisa seguir aqui. A melhor prática que a gente determinou. Aí o cara fala, pô, beleza, eu consigo, mas não consigo chegar nela 100% porque eu estou externo. Eu não consigo criar um acesso rápido com vocês porque eu estou fora. E às vezes eu estou dentro de um carro, às vezes eu estou em conexão de celular. Entendeu? Mas ele sabe que aquela é uma prática, entre aspas, uma regra que ele precisa cumprir. Mas talvez não cumpra da melhor forma possível. É por isso que no caso da prova, a prova eu tenho como provar. Ó, a prova está aqui, ele foi mal. Então a nota dele é 300. A prova está aqui, ele foi mal, mas eu sei que ele pode ser melhor que isso. Aí você pensa, pô, vou reprovar um cara desse? A gente tem exemplos aí de terceiro semestre, por exemplo. O Johnny deve lembrar muito bem, uma disciplina super fácil que a gente tinha e uma um pouquinho mais complicada. O Johnny foi horrível na mais fácil. Foi muito mal, mas eu sabia que ele entendia. Por que ele foi mal? Porque a prova naquele momento não era a melhor avaliação que ele podia ter feito. Tem o Guilherme, o Lucas, eu lembro também, quase choraram aí, sentaram no colinho e tudo mais. Mas, ou seja, são regras que o professor conhece. Era difícil pra caramba. Ah, era mó fácil. Na que era mais difícil, que era algoritmo, vocês passaram, e na outra que era facinho, vocês ficaram... Não, eu fiquei na de algoritmo. Mas faltou 150 pontos, se eu não me engano. Que a gente Então- ficou mais preocupada com a de algoritmo, né? e deixaram a outra que era mais fácil embora. É que nem essa se fosse em Fiquei na sala de aula, algoritmo. talvez vocês fossem pior do que a de quarta-feira, que é um pouco mais técnica. Que essa é um pouco mais de gestão, vocês precisam saber um pouco de cada coisa para poder gerir um ambiente ou saber ser gerido por alguém, por algum ambiente. Pô, não, professor, não é só essa aula não, é esse semestre inteiro, é só infraestrutura, velho. Isso é bom, cara. Pedrada. Eu sou de dev, não sou de infra. Mas então, exatamente, você precisa saber de tudo, cara. Você tem que pensar que o seu curso é de gestão. Tem que saber, lembra que eu sempre falo para vocês, o gestor tem que saber um pouquinho de cada coisa, ou então inventar que sabe, mas ter um contexto do que está falando. Não chegar, por exemplo, vamos pensar num exemplo chulo aí. Você fala que conhece cachorro e gato, aí você fala qual que é o barulho que o cachorro faz, e você fala miau, não vai adiantar nada. Você sabe quem que é, mas não sabe o que ele faz. E voltando aqui ao White, ele é um modelo público, pertence ao governo do Reino Unido e não está ligado a nenhuma prática ou solução proprietária. O que isso significa? Não foi um cara só que criou. Diversas pessoas, diversas empresas que foram colocando as suas melhores práticas lá e chegaram num contexto de que isso seria o melhor. Agora vamos pensar o que é uma melhor prática. Fazer o que todos estão fazendo para conseguir os mesmos resultados satisfatórios. Melhor prática à prova, todo mundo vai estudar pelo menos um pouquinho, ou vai deixar todo o material do lado na próxima segunda-feira, e essa vai ser a melhor prática para você responder as questões que vão cair na nossa prova. Certo? Claro? Significa melhor prática? Sim, sim. Daniele, tá me ouvindo? Daniela? Tô ouvindo, professor. Clara, tá aqui? Aham. Até aqui tá ok. Um pouco da história, surgiu nos anos 80,
com um conjunto de prática dos usuários, provedores e consultores. Cara, isso existe desde os anos 80. Antes da faculdade, vocês tinham ouvido falar disso alguma vez? Nunca. Gustavo, que está nessa área. Há bastante tempo já, viu, professor? Já implantou isso em algum lugar? Já participou de alguma implantação? Alguma, pode dizer, A maioria das modernização? empresas que eu já passei, todas trabalham processualmente em cima de ITIL. Quem não segue é penalizado. Descaradamente ou o pessoal do TI que sabe mais? Professor, não é... É porque, assim, as empresas que eu trabalhei, a maioria ela é 100% de TI, né? Com vários nichos, banco de dados, segurança, redes, infraestrutura. Então, assim, a IT, por exemplo, na empresa que eu trabalho atualmente é bem enraizada e todo mundo sabe bem e tem que seguir de forma muito assintosa porque é passível a penalidades aí dentro da companhia. Então, Quando a gente tem você é que saber bem. contratado, o RH te fala sobre isso? Não? Sim, e existem treinamentos internos, né? Existe um Technical Activity que eles chamam, eles mesmos criaram lá um conteúdo e pede para a gente estar participando, para ter essa conscientização. A gente, por exemplo, se eu vou submeter uma GMUD, né, uma mudança no ambiente do cliente, eu tenho que planejar, depois que eu planejo, eu tenho que defender isso em CAB, e sendo aprovado por todas as áreas, aí eu vou para a mudança. E esse planejamento tem que ter, né, pré-requisitos, desenvolver aquela mudança e depois o plano de rollback, já tudo declarado. Viu, galera? Quando vocês forem mandar um currículo lá para a Activity, vocês colocam o nome do Gustavo e colocam que vocês entendem tudo de ITIL e falam com a indicação dele. Aí já é Aí você é contratado. do caminho rodado. Indico sim, sem problema. Só não peça indicação do professor ou carta de referência, porque vocês sabem, né? O professor é bem sincero nessa história aí. Biblioteca. Dentro do núcleo ITIL, ele é composto por 5 livros principais. E também o que acontece dentro do processo ITIL. É a estratégia do serviço, o desenho do serviço, a transição do serviço, operação do serviço e melhoria do serviço continuada. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. O que é um serviço, cara? Vamos pensar aqui, deixa eu ver quem vai falar nesse. Deixa eu pensar. Wellington, o que é para você um serviço? Qual dos dois? O outro chegou aí também? Wellington Sintra tá aí? Tá me ouvindo? Acho que não, Wellington. Brita, vai ser você mesmo. Tô ouvindo, professor. Wellington, você é dessa aula também, cara? Tá no seu currículo ela ou não? Tá sim, é que o Fábio me liberou essa matéria do AVA na quinta-feira para mim. Aí agora que eu tô me achando. Entendi. Então você já tenta pegar todo o conteúdo lá para conseguir fazer a avaliação da semana que vem, beleza? Que dia que é a avaliação? Segunda-feira, 8 horas. Mas vai ser presencial? Como é que vai ser? Não, vai ser por aqui também. Vai ser por aqui também? Uhum. Nossa, legal, hein? Beleza. Cara, eu tinha sugerido passar na casa de cada um, mas aí o pessoal não gostou. Todo mundo na minha casa? Não, vamos todo mundo para casa do professor. O professor colar no calor aqui, cuidado, hein, professor? Aí, professor, quantas aulas já teve? Já teve todo o conteúdo da unidade 1 e 2? Já. Tá, então vai cair... Essa é a última aula da unidade 2. Tá, então tudo que vai cair na prova são o conteúdo da unidade 1 e 2. Isso. Na verdade, cara, pode ficar bem tranquilo. Se você tiver com o conteúdo aí do lado, você vai conseguir fazer de boa. Eu vou pensar em umas 3 questões dissertativas e lançar como... E como é que vai ser, professor? Tipo, você vai lançar, aí a gente manda a resposta no seu e-mail, a gente responde por aqui. Eu tô pensando. Mas provavelmente vai ser por e-mail, porque eu preciso registrar a hora que cada um entregou, etc. Uhum. Mas vamos lá, então. O Ed, o que é um serviço? Na sua opinião.
Serviço é uma atividade, alguma coisa que você faz para resolver um problema, um exemplo. Você tem que levar um carro na oficina para arrumar, então isso é um serviço. Mais ou menos isso. E dentro da área de TI, o que seria? Eu acredito que é também solucionar problemas, né? Solucionar problemas. Wellington Brita, o que você acha que é um serviço? Então, pelo slide é um meio para entrega, né, de valor ao cliente. E por você? Então, o serviço, né, analisando aí o slide com as minhas palavras, seria o tipo de produto que você está entregando ou o meio que você está passando para o cliente para facilitar uma rotina dele ou coisa do tipo. Entendi. Everton, você concorda? Assim, uns 50%. O que seria um serviço para você? Não, o serviço para mim seria tipo uma forma de você, vamos supor, eu quero uma coisa feita, só que eu não sei fazer isso ou eu não quero fazer. Aí eu vou e pago uma pessoa para fazer aquilo para mim. Você paga aquilo, aí você considera aquilo um serviço. Seria tipo um Pensando serviço. aqui, serviços são meios para entregar valor aos clientes, facilitando o resultado sem que eles tenham ônus da propriedade, de custos e dos riscos específicos. Deixa eu ver. Ô, Johnny, no seu serviço você já precisa entregar alguma coisa? Ainda não. Ô, Gustavo, quando você entrega um projeto que você está desenvolvendo, esse ônus é para a sua equipe? É para você? Esse ônus passa para a empresa? Como é que funciona? Primeiramente, o ônus é para o negócio do se eu entregar algo que causa algum impacto para o negócio do cliente, aí o ônus vai primeiro para o cliente e sucessivamente acaba voltando para nós, porque o cliente cobra da gestão e aí a gente também é cobrado, né? A gente acaba sendo penalizado também. Então, o serviço eu entendo como algo que eu preciso entregar para o cliente que tenha valor para ele, ou seja, um upgrade, alguma coisa, e eu preciso fazer isso sem causar um impacto para o negócio dele. Sem causar um impacto para o negócio dele. Augusto. Fala, teacher. Pensando no que o Gustavo falou um pouco, ônus da propriedade. Você acha que, ou melhor, vamos pensar em custo e dos riscos. Você consegue entregar um serviço passando o custo para o cliente? Ou melhor, passando os custos e riscos desse projeto que você entregou, desse serviço, para o cliente, ou isso fica com você? Não, tem que passar ao cliente, porque ele corre o risco, tipo assim, ele está ciente do risco que o projeto pode ocorrer, entendeu? E o custo também, porque é essencial ele saber o custo, porque às vezes, por exemplo, ele pode pegar uma pessoa gananciosa, uma pessoa que, tipo, não tenha boas intenções, ou uma empresa que não tenha boas intenções assim, e o funcionário pode agregar mais do necessário, do custo necessário do projeto. Então, tipo, é mais fácil ele saber também. E sobre o risco, a mesma coisa. Às vezes a pessoa não avisa, uma empresa não avisa o risco que ele pode ocorrer, ou no meio do projeto, ou ao terminar o projeto, caso ele, tipo, tenha... Aí, tipo, se o cara apresenta o risco, eu acho que fica mais fácil, mais esclarecido, né? Mas se você joga muito risco num projeto que você está fazendo, você não assusta seu cliente? Professor, mas eu acho que é melhor do que ele não ficar ciente dos riscos e ter problemas com o projeto, com o serviço. Você acha, cara? Vamos pensar o seguinte. Você vai entregar um projeto para o cara e você fala assim, pô, eu te entrego esse projeto aqui, mas o risco dos caras invadirem seu banco de dados é bem grande. Não assim também, né? Mas pensa, professor, você entrega o projeto e fala, não tem risco de eles invadirem e entendeu?
Mas por que você não assume esse risco e fala, ó, todo serviço tem um risco, mas esse risco é administrado pelo meu time. Meu serviço administra esse risco. Sim, sim. Por exemplo, professor, ó, o cara compra um serviço da minha empresa. Aí eu falo, não, ó, tipo, por exemplo, após o término do trabalho, a gente dá uma assistência para você durante 1 ano. Caso você queira pagar a gente continua dando essa assistência, mas caso não, a gente não quiser pagar, a gente para. Só que, tipo, a gente não tá dando mais assistência, pode ocorrer tal risco, tal, tipo, explicando o risco, por conta que minha empresa não vai estar dando mais assistência, entendeu? Só que aí, talvez o problema de você passar muito risco para o cliente é você não conseguir vender seu serviço. Olha como que essas empresas de segurança vendem o serviço deles. Vamos pensar numa empresa de segurança de câmeras, por exemplo, essa tal da esqueci o nome. Essa que vende segurança de câmeras, serviço 24 horas, etc. O risco que eles passam para o cliente é quase zero. Referente ao serviço o risco tem que ser controlado mesmo, né? Porque se você passa um risco, por exemplo, que nem o deles, vamos pensar numa falha de segurança deles. Os caras vão ver que estão entrando no seu estabelecimento. Mas o que os caras vão fazer? Chamar a polícia. O risco de você ser roubado não diminuiu. Não. Você está sendo controlado. O máximo que pode acontecer é você ver as pessoas que estão roubando. Professor. Oi. Isso também a parte do... Aí nessa parte aí que o senhor está falando, aí você pode, tipo, explicar para o cliente, que aí vai na parte do custo também, né? Porque aí você explica para o cliente, se ele quiser ter um custo menor, obviamente ele vai correr mais risco. Se ele tiver um gasto a mais... muita vigarice, Samuel? Assim, no meu ponto de vista, tudo depende do que você vai estar atuando, né? Um exemplo, fazendo uma analogia, eu tenho um avião que funciona com 2 motores, e o motor principal dele está falhando. O cara fala, cara, eu preciso que você mude o chaveio, né, o funcionamento do avião para o segundo motor, e faça a manutenção no primeiro motor, só que isso com o avião em voo. Você vai dizer para ele, cara, tudo bem, farei, porém existe o risco de acontecer algum problema com o motor enquanto estiver mexendo no outro. É um risco? Sim, é um risco, porque eu deixo de ter uma redundância, porém é um risco controlado, né? Continuo com o seu negócio funcionando. Porém, existe o risco de parar tudo porque eu deixei de ter a redundância no momento que eu vou estar atuando no primeiro motor. Então, essa é a pontuação que eu faço referente a risco. Agora, eu falar assim, não, cara, eu vou mexer nos 2 motores e a gente vai ficar em queda livre aí durante tantos segundos e talvez eu não consigo ligar os motores e fazer a gente arremeter novamente. Aí já não é um risco, aí você já está expondo o ambiente do cliente, entendeu? Fazendo uma analogia esdrúxula. Por esse lado, é uma boa alternativa, uma boa, melhor prática, para você convencer o cliente que esse risco pode ser um risco eminente para ele ou não. É uma boa estratégia. Por isso que eu estou falando, se você jogar todo o risco para o cliente, principalmente esses caras de TI, eles vão falar, não, eu não quero, eu vou assumir esse risco por quê? Eu compro o seu serviço se você assumir esse risco, senão... Ciclo de vida de um serviço. Olhando as setinhas para ver para onde ele está rodando. Melhoria contínua do serviço. Vamos pensar ao contrário disso. Vamos pensar que começa ali pelo ITIL. Você vai ter o desenho do serviço, fez o que você precisava fazer, a transição do serviço, consequentemente, a operação do serviço. Por último, a melhoria contínua do serviço. A melhoria contínua do serviço, nesse caso aqui. Vamos pensar num sistema de segurança. Ele vai ter que ser revisto e ter uma melhoria contínua frequente, certo? Certo. Porque todo dia tem um louco aí que vai querer entrar, principalmente se o seu sistema tiver algum valor agregado a ele. Algum valor público, vamos pensar que todo sistema para o dono dele tem um valor agregado, um valor, nem se for emocional, mas tem. Mas vamos pensar que é um banco, por exemplo. A melhoria contínua do serviço de prestação de um banco tem que ser eterna, cara. Se bobear, tem cara que trabalha 24 horas, o tempo inteiro olhando, vendo se tem um risco de ameaça aqui, um risco ali, e fazendo a melhoria daquilo antes que chegue num ponto de que a melhoria seja, por exemplo, ter que parar o sistema para arrumar alguma coisa. Isso em banco é meio que catastrófico. Porque imagina, o meu banco vai ficar parado aqui meia hora. Meia hora para um banco, cara. Imagina o tanto de aplicações que ele deixou de fazer
Tanto de gente que deixou de aplicar um dinheiro, tem duas contas, por exemplo, fala assim, o Itaú não está funcionando hoje, e eu quero aplicar isso agora. Aí muda para outro banco e aplica lá. Isso pensando em uma pessoa. Mas imagina quantos milhões de pessoas não têm conta no Itaú, no Bradesco, etc. Ou seja, banco não pode ficar parado 1 minuto sequer. Às vezes você para um pouco, você quer acessar no seu aplicativo, aquele momento você está sem internet, você fala, puta, que bosta do banco. Mas pode ter quase certeza que não é o banco não, cara. É algum outro item entre vocês e o banco, porque sistemas bancários são os que menos param. Deve existir outros aí que têm a mesma prioridade de tempo ocioso, mas banco é um sistema que provavelmente não para. E por isso tem muita gente que tem em banco e esses caras de TI de banco ganham muito dinheiro. Porque a vida deles é deixar o sistema online. Agora, explicando, a estratégia de serviço é a identificação da oportunidade para a criação do serviço. O desenho do serviço, como já disse, a criação é um desenho do serviço e definição dos processos, valores e metas. Transição do serviço. Prática do serviço de forma experimental. Entra na lista de catálogos de serviço. Você criou o serviço, vai fazer a parte de transição. Vamos testar tudo, ver se está tudo funcionando. Testou, passa para a operação do serviço. Que aí todos os colaboradores atendem o serviço e todos os itens necessários já estão operando. A melhor fase do negócio. Está operando, mas em compensação é a fase mais tensa também. A hora que você pensa e fala, pô, chegou até aqui, ótimo, testamos tudo, está tudo funcionando, aí você fica sossegado. Mas quem já passou por isso, quem já viveu isso, pode ter certeza que vai ficar ansioso, pensando, putz, será que eu testei tudo mesmo? Será que o negócio vai funcionar? Os mais velhos aí lembram do bug do milênio. Todo mundo tinha tudo testado, feito, programado os computadores para passar do 99 para o 00, e no dia, a maioria das empresas de TI ficaram lá, até meia-noite, esperando o negócio rodar para ver se os servidores não iam parar. Ou seja, estava tudo testado, o serviço estava feito. Tinham feito a estratégia, tinham feito o desenho, fizeram a transição em forma de testes, e na operação do serviço, eles ficaram lá pensando, pô, alguma coisa vai dar errada, vai parar tudo. Algum servidor do mundo vai parar e meu computador vai parar também. Isso é fato, eu posso dizer porque eu vivi, eu era estagiário, e mesmo assim a gente ficou naquela angústia de saber se ia rodar, se não ia, como é que ia ser como é que o computador ia entender o famoso 00. Certo? Claro até aqui? Everton, Allen? O Allen está conseguindo falar já ou só para o chat? Tranquilo. Pelo jeito só para o chat. Eu falo com o Allen a pica aqui. Ele deve estar com um problema no microfone. Chamar um suporte lá para ele. Até o final do semestre a gente vai lá resolver o problema dele. Vai lá na casa dele para você resolver. Ele já começa a responder aqui no grupo já. Já. APCD. Vamos pensar aqui dentro do grupo do A. Padronização dos resultados positivos. Tratamento dos desvios. Vamos padronizar o que foi positivo. Para que a gente faria isso? Talvez para um próximo projeto, um projeto futuro. A parte do P desse projeto. Definição da meta. Onde esse meu projeto, onde essas minhas melhorias, esse meu serviço quer chegar? Análise do problema. Qual o problema que esse meu serviço vai resolver? Para que eu vou instalar o item aqui se meu setor já tem umas regras, umas melhores práticas? Para que eu quero seguir uma padronização internacional? A gente tem que pensar nisso também. Vale a pena? Vale a pena pensar, pô, eu trabalho num colégiozinho aqui que tem 2 caras de TI, vou implantar o item para quê? Pô, mas imagina só você falar depois, ó, meu colégio aqui é pequeno, mas a tecnologia aqui é de ponta. Tenho padrões, tenho processos, tenho definição da minha meta, faço análise dos meus problemas, analiso as causas dos meus problemas, tenho elaboração de planos de ação, caso isso aconteça. Imagina só, pô, puta pontapé para você ir para uma empresa grande, já saber o que você está fazendo, o que você está tratando. Se vai ser menor, vai ser mais fácil você fazer? Vai. Mas eu também, às vezes, penso o contrário.
Talvez você trabalhar num lugar que dê vários problemas, você já fica calejado daqueles problemas. Depois você vai para uma empresa que já é organizada, talvez você até se frustre. Você fala, putz, aqui está tudo organizado, eu vou arrumar o quê? Vou só seguir as regras? Sim, mas tem que pensar também que para chegar naquelas regras, os caras passaram por tudo que você passou. Mas aí você pega... Eu penso o seguinte, eu até preferiria sair do ambiente que eu já deixei normalizado, já deixei tudo funcionando com suas regras, com seus padrões, e pegar um outro ambiente, um ambiente desastroso, vai. Um ambiente que seja tudo do mesmo jeito que eu peguei o primeiro para deixar ele igual. Por que talvez eu pense assim? Porque você fala, pô, eu já vivi isso, vai ser mais fácil. Mas já quebrei a cara várias vezes. Ah, eu já sei fazer isso. Você vai fazer, como eu já digo na aula de projeto, um projeto é totalmente diferente do outro. Pode ser a ideia de um colégio, um setor educacional? Pode. Mas com certeza vão ter regras, vão ter limitações que no primeiro projeto você não teve. Então não se frustre quando você falar assim, pô, tá tudo organizadinho ali, alguma coisa com certeza você consegue mudar e melhorar. É por isso que a última etapa do processo é a melhorias do que já está implantado, a melhoria do que já está funcionando. Se fosse assim, imagina só, o Gustavo não ia acabar os trabalhos dele. Pô, a Activity trabalha com isso, aí outra empresa trabalha com isso também. Será que vai ter empresas para eles fazerem novos projetos a vida toda? Vai, porque o projeto que ele fez hoje, talvez se a empresa mudar de... A empresa que ele implantou esse projeto. Falar assim, pô, legal, tá funcionando, mas talvez uma outra empresa, se entrar aqui, melhore esse projeto. Vai melhorar, com certeza. A próxima que entrar, vai entrar com ideias novas, vai entrar com tecnologias novas, vai começar tudo de novo, vai entrar na fase do D aqui, do verdinho. Treinamento, execução dos novos planos de ação. Ele chegou e falou, não, pô, aqui está bem elaborado, vocês têm plano, têm análise, tem definição de meta, mas vamos melhorar isso, vamos fazer planos novos, vamos pensar que você trabalhava com A, agora vai trabalhar com B, a elaboração de outro plano vai ser fundamental, vai ser diferente. E o Gustavo entrando numa empresa que já tenha também, com certeza ele vai querer mudar. Ele não vai chegar lá, não é besta de chegar lá e falar assim, não, seus planos de ações já são ideais, a meta de vocês está ótima, vocês não precisam do meu serviço, não. Beleza, ele volta para a Activity e é demitido. Vai chegar lá, pô, você está desdenhando do nosso próprio serviço, você não consegue melhorar o serviço que os caras têm? Mas aí, fazendo isso, tem uma consequência. Você, beleza, fez o treinamento, cobrou um planejamento novo dos caras, teve o custo, teve análise de risco, execução de novos planos. Entra na parte principal, verificação dos resultados. Você vai ter que provar que o que você disse lá no começo realmente resultou em alguma coisa. Vou padronizar? Vou, mas qual que é o resultado dessa padronização? Vou fazer o tratamento dos desvios? Vou. O que a empresa vai ganhar com isso? Entendeu? Totalmente processos novos, você precisa mostrar que aquilo valeu alguma coisa. Imagina só, cara, se a gente chega, vocês estão fazendo uma faculdade, chega no final no quinto semestre agora que vocês estão, eu mudo para vocês e falo, pô, agora a Anhanguera teve uma regra nova por causa da Covid e vocês, infelizmente, não vão se formar em gestão de tecnologia de TI. Vocês vão formar em pedagogia, que a gente fez uma coisa boa para vocês, porque pensa só, pedagogia são 8 semestres. Vocês vão se formar em pedagogia em 2 semestres e meio. A gente vai fazer um treinamento básico agora nos últimos 2 meses, eu vou executar esse meu plano, que sensacional, cara, olha o que vocês vão estar ganhando. 8 semestres em 2 semestres, em 5 semestres. E vamos ver o resultado disso. Vai ser bom para a empresa de vocês? Para mim, não, porque eu já sou pedagogo. O Ayrton já tá na área. Mas eu acho Gustavo, que tá só querendo... Pode falar, Everton. Mas eu acho que não vai ser, porque, como o exemplo que você deu, tipo, eu entrei para ser gerente de TI, aí por causa de um contratempo eu vou acabar me formando pedagogo. Tipo, não tem muita relação. Então, pô, mas você vai estar ganhando, cara. 2 semestres você fez em 2,5. Em 5? Mas tipo,
não faz muita diferença, porque tipo, não tem muito sentido, porque vamos supor, minha empresa é especializada em fazer papel para caderno, por exemplo. E aí, tipo, minha empresa faz papel para caderno, papel para agenda, e aí do nada acontece uma coisa lá, vamos supor que seja uma empresa pequena, uma empresa grande compra, e aí fala, ó, vocês agora, vocês não vão mais fazer papel, vocês vão fazer, tipo, roda de carro. Entendi. É isso que eu quero chegar. Não adianta você chegar e falar que vai mudar a vida do cara e realmente mudar a vida do cara, sair do plano que ele tá por uma E uma mudança. coisa totalmente diferente. Porque aí é até mais fácil. Você pensa, pô, a mudança vai ser legal, vamos mostrar os resultados no final? Vai, mas você vai mudar a estrutura do cara inteira. O cara entrou para fazer TI e vai sair um pedagogo. Tipo, todos os planos que ele fez lá na frente, ele vai ter que mudar tudo porque ele teve que mudar. Exatamente. Dentro desse contexto, falamos sobre serviços, falamos um pouquinho do serviço dentro de ITIL. Agora vamos falar sobre um processo. O que é um processo? Processo pode ser definido como um conjunto estruturado de atividades projetadas para atingir um objetivo específico. Eu posso falar que o processo é um conjunto de serviços ou não? Posso? Acho que sim, professor. Posso falar Cada que o processo atividade, é o que cada meu filho está atividade fazendo na representa. bateria ali embaixo? Eu acho que como se cada fosse- atividade faz parte do serviço, né? É um serviço macro para a entrega de um serviço maior, talvez. O serviço eu posso falar que é um estilo conjunto de atividades, não? de tarefas, né? Tarefas? Tá, pode ser. É. E eu posso Eu falar acho que então sim. que É igual Pra eu- no Scrum, né? podemos comparar sim. Eu posso falar então que o processo é um conjunto de serviços ou não? Posso chamar de atividades estruturadas ou atividades projetadas como um serviço, pelo que a gente já falou de serviço? Sim, eu acho que sim. Quando você tem um conjunto de serviços, esse conjunto de serviços pode ser um processo que você faz? Sim. Olhando por esse lado, eu fico um pouco confuso, viu, professor? Professor, não poderia ser ao contrário, não? Como? Um processo é um talvez. conjunto? Eu acho que Ao o contrário funciona conjunto de melhor. processo seria... Um conjunto de atividades formam um serviço, né? Agora, um conjunto de Exatamente. serviços... Um conjunto de acho serviços que não forma um processo? Eu acho que não. Forma. Eu acho que é Eu o acho que contrário. não. Porque seria aquele caso do bolinho e do bolão lá. Cada bolinha seria um serviço e o bolão seria o processo depois. Exatamente. Pode ser, cara. Pode ser assim. A gente pode criar vários serviços e dentro desses serviços criar um processo em cima disso. Ou você pode criar um processo para rodar um serviço, que eu acho que é o que o Gustavo queria falar. Dentro de um Pode serviço ser, pode ser um isso pode ser processo. também. E pode ser no macro, como a gente falou. A bolinha e o bolão é um bom exemplo. Você tem várias bolinhas que são serviços e você joga ele dentro de um bolão que pode ser o processo. Certo? Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Pode. Desculpa. Por que quando a gente fala, por exemplo, vocês seguem algum processo? Você fala, sim, eu tenho. Quando eu chego na empresa, eu faço isso, eu preciso analisar isso, que é um serviço. Vamos pensar num processo geral, vai. Vamos pensar no mais prático, meus analistas fazem hoje. Eu tenho um analista que entra às 7, ele faz o primeiro serviço dele, analisa chamados e vê o que vira para N1. Posso considerar que esse serviço, dentro desse serviço, pode ser um processo. Entrar no chamado, analisar o chamado, virar para N1. Um serviço pode ser virado um processo. O outro cara entra 8 horas e já pode começar a fazer outra coisa. Não precisa o primeiro serviço terminar. Começa a direcionar chamado para técnico. Tem um processo dentro desse serviço? Tem. Consequentemente, são 2 serviços. O terceiro cara chega
já olha se o chamado está virado correto, já vê se está definido e talvez feche esse chamado por alguma resolução que já tenha sido feita. Olha o processo inteiro que ele fez. Ele usou o primeiro serviço, o segundo serviço e fez o serviço dele. Ou seja, criou um processo. Ficou claro agora? Sim. Que existem processos dentro do serviço e um conjunto de serviços pode ser um processo. Ok? Agora eu entendi. Ok. Características de um processo. Ele pode ser mensurado, ou seja, deve ser medido e ter garantia de bom desempenho. Pode ter um resultado específico, é a razão da existência de um processo. Um processo não pode... Se um processo não dá resultados específicos, não tem por que ele existir, não tem por que ter aquele processo se sempre o resultado dele não é específico ou cada dia ele faz uma coisa. Imagina o resultado de uma calculadora que hoje você digita 2 mais 2 e ele vai dar 4. Mas se você digitar depois do meio-dia, vai dar 5. Se você digitar amanhã, durante a manhã, vai dar 6. Não faz sentido nenhum você fazer esse processo naquela calculadora, senão vai dar um resultado específico para você. Entrega ao cliente, entregar resultado esperado ao interessado, interno ou externo da organização. Eu acho que eu já falei numa outra aula que... Eu acho que eu perguntei para vocês, na verdade. Se você sabe que um processo ou um projeto de vocês vai dar errado, vocês continuam com ele ou não? Sim? Não? Isso vai dar errado, não, professor. Não. Se vai E dar como errado, você faz tem se que você já parar. está na metade dele? Tem que reavaliar novamente, né? Ver quais são as Né, opções para fazer dar certo. É de soluções, né, professor? Tipo, você tá no meio do caminho, você tem que analisar como é que você pode transformar. Na verdade, se eu já Como é que você tiver na pode transformar um fracasso em execução, sucesso? se eu tiver na execução, o plano é fazer rollback, voltar para o ponto inicial e replanejar. Agora, se eu estiver ainda na fase de planejamento, aí dentro do planejamento eu procuro opções para conseguir alcançar o objetivo de resultado que eu quero alcançar, entendeu? Agora, se eu já estiver executando, eu planejei e estou executando e deu um desvio que eu não previ no planejamento, é voltar para onde eu estava, o ponto de inicial, e replanejar tudo novamente. Só que você, se for pensar desse modo, você vai estar fazendo outro trabalho, entendeu? Então, assim, é que você está fazendo um retrabalho, porque na execução, você não pode correr esse risco na execução, porque senão você está fazendo outro trabalho. Agora, beleza. Ouvi a voz de um cara que já deve ter passado por isso e de outro que talvez não. Ô, Samuel, como você explicaria para o cliente que você chegou na fase de testes do seu sistema e viu que não vai funcionar, você vai ter que voltar lá atrás, fazer um rollback e planejar tudo de novo? Como eu explicaria, professor? Pense em duas situações, prazo e custo. Eu acho que o prazo você já tem que estar determinado no cliente um prazo a mais, né, de sobra. Mas, cara, pensa que nós estávamos na fase de teste já, fase final. Fase final? Foi o que o Gustavo sugeriu. Não pegou, né? Que nem falou, fazer um rollback. Mas e aí? Como que você vai explicar para o cara? Como é que você vai chegar no seu cliente que está esperando aquele produto e você vai dizer, ó, deu ruim, como é que você explica isso? E pior ainda, o custo que você vai ter de novo, você vai pagar do seu bolso? Gustavo vai chegar na Activity e falar, fiz merda lá, perdi todo o projeto e a gente vai ter que trabalhar de graça agora para fazer outro para ele. Seria o certo, né? Eu acho. Seria, Gustavo? Você teria coragem de fazer isso? Professor, provavelmente você seria demitido. Na verdade, assim... Bem claramente, ia ser seu último processo. Por isso que você tem que planejar. E no planejamento, você fazer teste de mesa a maior quantidade possível antes de ir para a execução, né? E no planejamento... Fazer por fases, né? Fazer isso aí por fase. Primeira fase, vamos testar, funcionou. Já deu erro na primeira fase, você está só na primeira fase ainda. Exato. Você ainda tem como consertar. Se dá erro na terceira fase, você tem certeza que a primeira e a segunda estão beleza.
O cliente é fogo, cara. O cliente é aquele famoso engenheiro de obra pronta, né? Quando você vai, faz e dá merda, aí ele começa a apontar, não, mas você errou aqui, ó, você podia ter feito isso. Depois que tá tudo pronto, aí é fácil apontar os erros, né? Então você tem que tomar cuidado. Eu acho que os testes de mesa é muito importante antes de você apresentar para o cliente, né? Mostrar que você está planejando e fazer vários testes de mesa e provar para ele que isso vai dar certo e quando você for para execução realmente der certo, porque quando não dá é bem pesado, um rollback nas costas aí é algo bem ruim. Porque assim, professor, você pensa assim como empregador. Uma empresa ocorreu esse erro assim, tipo, ela errou na execução do serviço para você e ela vai fazer esse rollback aí do começo. Só que como empregador você pensa, vou arriscar de novo, se pagar do seu bolso você não vai querer. Ou é demitir porque pagar, pensa, você vai arriscar de novo por uma coisa que a pessoa já errou. Tipo, é mais fácil contratar outra empresa. Então, acho que você chegar na percepção do erro, na execução já é tarde demais já. É que nem você quando você contrata um pedreiro, né? Ontem, né, para usar essa frase aí. É do Giro. A gente... É verdade, ele usou esse termo ontem, mas aqui a gente usa bastante também, professor, porque tem um monte de cara aí que gosta de dar pitaco depois quando dá errado, né? Isso aí é comum. E assim, fazendo uma outra analogia, pensa assim, você contrata um pedreiro para ele fazer uma obra para você, né? E ele vem te dar ele vem e te faz o orçamento, fala, ó, cara, você vai gastar tanto. Aí beleza, aí depois que ele fez lá tudo, lá, sei lá, uma viga lá, aí a viga não suporta o peso da casa. Aí o cara falou, ó, vai ter que fazer tudo de novo. O prejuízo é do pedreiro. Fala, cara, eu te pedi para você fazer para mim. Eu queria fazer uma vez só, não duas. E agora, quem vai assumir esse prejuízo? É a primeira pergunta que você faz pro cara, né? O cara tem que prever isso. Eu não sou. Então. Se você quer o pedreiro não é, imagina aí. Então, ele vai falar, eu não sou não, cara, a casa é sua, você quer que eu faça de novo? Vai cair desse jeito que tá aí. Eu fiz aí errado. Você compra mais material e eu faço de novo. O máximo que você vai fazer é fazer de graça, mas o material você já gastou. Então, é bem ruim, pensa, é bem ruim pro empregador também, não é fácil, né? É um bom exemplo, porque, o cara que você tá fazendo o projeto, o cara vai falar assim, já perdi uma grana aqui, cara, o tempo agora vai ser o mínimo, pode ficar aí mais 2 meses de graça, mas você vai me entregar esse projeto, já paguei. Com certeza. Mas é bem complicado. É bem você ficar numa saia justa aí da casa cair se você não pagar ou pagar e ficar numa casa que não vai cair. É meio complicado. Alguns dos processos dentro do Item. Estratégia, desenho, transição, alguns não, né? Os processos. Operação e melhoria. Vamos passar por todos, não. Vamos passar só por alguns aqui para não ficar muito cansativo, senão o Guilherme vai acordar. Ô, Guilherme, você está acordado ainda, cara? Não, já era. Acho que não. Lucas, tá acordado? Tô quase dormindo, hein? Lucas tá aí ainda? O Lucas não falou hoje, cara. Tava tão falante na Já dormiu, já. Oi, tô sim. O Everton tá querendo ganhar os quentinhos dele hoje, hein? O namorado dele não deixa ele falar, não. Ah, é? Tá do lado? Vamos lá, então. Pensando na estratégia. Gerenciamento financeiro. Desenho. Gerenciamento do catálogo de serviço desse gerenciamento financeiro. Transição. Planejamento e suporte nessa transição. Vai ter, vamos planejar, mas eu preciso ter o meu suporte para fazer isso também, em cima do meu planejamento. Operação, gerenciamento de incidente. Pode acontecer? Pode. Nenhum projeto vai sair ileso de nenhum incidente ou até um acidente dentro do percurso daquela operação. Realmente. Muito difícil, cara. Você consegue fazer um projeto que saia 100% sem incidente e sem acidente, que é o pior, você é o cara. Vai virar aí que você é... Hã? Não tem como. Então, quando é muito repetitivo, até dá. Às vezes você vai lançar, por exemplo, você tem 2 áreas de TI na empresa. Uma área de TI para um prédio e uma outra área de TI para um outro prédio, só que as operações são iguais. Acho que até assim, cara, vão ter diferenças. Acho que é mais difícil mesmo. E dentro da melhoria, você cria aí 7 passos de melhoria, que já existem dentro do processo, e executa eles, elabora eles da melhor maneira possível. Precisa usar os 7? Não. Mas usa alguns e faz isso funcionar.
Imagina só que legal, cara. Você faz um projeto e já calcula, ó, no ano X, você fez em 2020 e no ano 2021, talvez a gente tenha uma outra pandemia aí e vai precisar usar de novo recursos de ficar em casa, recursos de home office. O Brasil já vai estar muito mais preparado para isso. Porque alguém nessa história já pensou, pô, pode acontecer outra. Então, os erros que a gente cometeu agora, a gente não vai cometer na próxima. Se bem que eu imaginei que iam ter muito mais colapsos de internet, de falha na rede, do que a gente está tendo. Eu Ou também seja, pensei que ia ter mais pânico e caos. eu também, cara. Eu pensei que TVs iam parar, não iam conseguir transmitir sinal para todo mundo. Internet, eu achei que ia falhar muito. E tá funcionando tudo. Funcionando como se fosse normal, só tá todo mundo em casa. A gente pensar num igual projeto. a AVA, continua sem funcionar normal. Mas existiram algumas mudanças, né, professor? Por exemplo, a parte de streaming, ela não tá mais passando filme, por exemplo, em 4K, essas coisas assim. Eles estão reduzindo tudo para o nível que consome menor banda, né, por exemplo. Mas imagina só, Gustavo, isso foi planejado, tipo, em cima da hora. Dia X, dia 13, falaram, amanhã vai estar todo mundo de home office. A ideia do cara falar, vamos baixar o streaming, outras pessoas podiam falar, não, baixar para quê, cara? Das pessoas que vão trabalhar em casa, 10% só vão assistir filme. Mas esse cara que resolveu baixar falou assim, pô, mas esses 10% vai acabar com os 90% que está querendo trabalhar. Não pensaram só no que o filme do cara ia travar, que o filme do cara ia ter isso. Pensaram na solução, baixar o streaming do filme para melhorar a banda de outras pessoas. Que não assim não atrapalha o trabalho de quem está trabalhando e o outro continua assistindo o filme. Exatamente, não pensou só. Pensou assim, problema filme, vamos resolver para a galera assistir filme. O que eles poderiam ter feito? Vamos separar uma banda aqui só para filme. E o pessoal continua assistindo em 4K. Era uma solução, só que seria uma solução para 10% da população. Não teria um custo-benefício muito alto. Então, seria um projeto... ia chegar no objetivo final, que é o cara assistir filme com qualidade? Ia. Mas e aí? 10% ia ser atingido, melhorado. Poderia pensar diferente ainda. Pô, eu faço filmes. Vou fazer um canal direto para quem quiser assistir filme com qualidade. Vamos pensar, não existe, mas vamos pensar que eles criariam uma VPN direta, sem atrapalhar a internet de todo mundo, para assistir os meus filmes. Beleza. Só que para isso eu vou cobrar 100% a mais do que você paga. Talvez as pessoas prefeririam assistir o filme sem a qualidade de 4K e assistir o mesmo filme. Com qualidade reduzida e pagando o que ela já paga antes. Exatamente. Ou os mais fanáticos assistiriam agora com qualidade reduzida e depois assistiriam em 4K de novo quando voltasse ao normal. Quando acabasse tudo isso e o stream voltasse ao normal. Isso aí que a gente falou pode entrar nessa terceira linha aqui, ó. Gerenciamento da demanda, foi o que a gente falou. Gerenciamento da capacidade que eles vão ter para trabalhar ou para assistir esse filme. Gerenciamento da configuração, ativo do serviço que vai ser usado para isso. Cumprimento de requisição. Beleza, todo mundo vai funcionar assistindo o filme com menos capacidade, menos qualidade? Sim, então beleza, vamos cumprir isso aqui e entregar o que foi requisitado. E a medição do serviço, que é o que a gente está vendo agora. Tá bem, tá todo mundo conseguindo trabalhar de casa, todo mundo tendo internet. E quem está em casa só para assistir vídeo, está conseguindo assistir vídeo também. Certo? Claro aqui os processos? Sim. Tranquilo. Talvez, dica do dia, hein? Explique os 5 processos do ITIL. Pode ser uma questão. Ou posso falar também para vocês juntarem com a organização do processo, que aí fica mais fácil. Quando tem mais textos, é mais fácil vocês talvez transcreverem do que só o que a gente falou. Dono do processo, coisa bem óbvia também. Responsável pelo processo, pelas melhorias e por assegurar que o processo atinja seu objetivo. Galera, nem lembrei. A gente está 1 hora aqui. Vocês querem fazer intervalo ou querem direto? Está quase acabando. Não, pode ir tranquilo. Vamos direto. Prefiro direto também, professor. Todo mundo acordado aí? Daniele, Jean.
Que desgraça, né, professor? Ah, não Vai sei. fazer Vai... 20 minutos de recreio? É? Vai fazer 20 minutos de recreio? Mas é o sugerido, sabia, cara? Eu não estou cumprindo algumas regras aí que eu entendo como boas práticas. Porque existe a regra de eu começar, fazer uma hora de intervalo, ou 20 minutos de intervalo. Cara, 1 hora de intervalo. E voltar depois e continuar mais 1 hora de aula. Só que isso pode ser uma boa prática. E talvez, se a gente parar o processo aqui, talvez alguns vão sair para economizar a internet, economizar pacote de dados e não vão voltar mais. Então, podemos usar como uma boa prática e seguir direto. Mas se estiver cansado, galera, a opinião é de vocês. A gente pode parar um pouco e voltar. Só não vai dar tempo de jantar. Precisa não, senhor. 9h20 acaba, né? Oxe, É melhor ir direto. Bora. É, Eu bora prefiro direto. continuar Bora. também, professor. Tranquilo, por mim também, professor. Então vamos lá. Pode tocar no barco aí, Deixa eu professor. pensar aí, você quer ir no banheiro, por isso que ele tá falando isso aí, ó. Não, pior que não, já fiz aqui. Mas se você quiser fazer intervalo, professor, ir lá. Aí eu a gente falo dá isso. vantagem pra você, mas tipo assim, 50% a menos do seu salário. Mas de novo, aí eu vou receber mais nada. O Fábio tá aí, o nosso coordenador? Ele pode decidir por nós também. Tá não. Não? Acho que não. Então vamos lá. Gerente de projeto. Responsável pelo gerenciamento operacional, reporta ao dono do projeto. O Augusto não tem uma experiência muito boa com isso, né, Augusto? Primeiro projeto que a gente fez em sala de aula, o seu gerente foi embora. Infelizmente, mas... Vocês ficaram na mão. Nossa, professor, não fala disso não, que já me estressa. Agora eu posso falar, o Gustavo está longe de você, você não vai poder fazer nada com ele. Não, você nosso projeto, Gustavo. Gustavo, eu falei que eu era o sublíder aí, o subgerente do nosso projeto, mas ele não quis aceitar, não. Pô, podia ter aceitado você, que eu tava de plantão aquela semana lá e escolheram o gerente errado. Não, mas os meninos falaram bastante lá, professor. Eles desenharam, fizeram tudo lá, só deu alguns pitacos só. Tá, então, cara, vamos pensar na vida real. Você é o gerente de um projeto, fez um projeto para uma empresa concorrente de vocês. Vamos pensar, concorrente não, uma empresa forte. Você fez um puta de um projeto, participou de todas as reuniões para a Accenture. No dia de apresentar para o diretor da Accenture para dar o sim ou não, você não foi. Aí é ruim. Tá lá todos os caras que você apresentou e você não tá lá, você mandou o seu subgerente para apresentar. Nesse caso aí, se fosse um problema de saúde, algo parecido... Você trabalhou esse projeto todo. Professor, pode acontecer, né? Por exemplo, um problema de saúde, sei lá, um acidente de trabalho no caminho. Desmarca a reunião, marca outro dia. Remarcar, postergar, isso aí. Se você mandar um estagiário seu fazer... Mas você tem razão. Talvez eles possam até falar assim, pô, não, esse me representa bem, mas os caras que fizeram isso com você, os diretores, por exemplo, vão falar, putz, tinha que ser o Gustavo, cara. O cara participou do processo inteiro e na hora de apresentar o presidente ele não tá aqui. E aí? Você tem razão, professor. Ela tudo, cara. Eu mesmo, se fosse um dos caras que estivesse participando com você, por exemplo, imagina que eu sou um diretor da Accenture, você passou o processo inteiro explicando para mim como é que seria. Beleza, eu aprovei tudo. E no dia de apresentar para o meu presidente, você não vai. Eu falo, putz, tudo que eu combinei com ele, e se esse outro cara não está alinhado, não vai saber explicar o que eu expliquei para o meu presidente? Quem vai sair errado aqui sou eu. Funciona, não, cara. Vai por mim que não passa credibilidade. Mas aquele dia lá você saiu perdendo, que você perdeu a melhor empresa, professor, o melhor projeto. Era o nosso. Será? A melhor empresa que o gerente não foi apresentar? Ah, mas era o nosso. Cara, ele confiava no subgerente, professor, entendeu? Ele confiava? Ele deu a oportunidade pra gente, mas... Confiou tanto que ele perdeu o processo, né? Perdeu o projeto. Mas perdeu porque você não quis aceitar. Exatamente, eu fechei com o gerente, não foi com o subgerente. Que você criou esse cargo na hora, porque não tinha um subgerente. O subgerente era capacitado. Era? Exatamente. A empresa conhecia? Eu não conhecia o subgerente, eu tinha tratado com o gerente.
O braço direito do gerente era ele. Professor, mas eu Professor, acho mas tem projetos que tem mais de um gerente. Tem, mas no que eu passei para vocês não tinha, né? Não, porque você não pediu, mas assim, ó. Eu Pô, acho que já eu foi, acho vocês perderem já era, mano. Segue a aula eu aí. acho interessante, É verdade, é verdade. assim, mas eu acho muito interessante eu não aceitar, sabe? Eu acho que Ficar de torna boa mais. aí. Pô, É interessante porque, Augusto? porque eu acho que a gente revive, por exemplo, a gente que não atua nessa área, eu acho que fica com isso na cabeça, sabe? Querendo ou não, você fala, não, né? Tipo, você vai fazer eu não sei, né? Tomara a Deus que eu vire um gerente tipo, da nossa área assim, e aconteça algo assim, tipo, eu tenho um problema, aí, tipo, eu acho que vou lembrar, nossa, tipo, fiz um projeto desde a faculdade, um projetinho, mesmo assim o professor não quis aceitar. Exatamente, tem que ser, cara. É o que eu cobro de vocês. Prazo é uma coisa que eu tenho que cobrar, tenho que incentivar vocês a cumprirem. Se o professor pede alguma coisa naquela aula, talvez aquilo faça parte da aula, não é porque o professor é chato. E em gestão de qualquer coisa, prazo é muito exigido, cara. É uma coisa que, se você falou, você precisa cumprir. Ou dar uma desculpa muito boa, sei lá, morreu alguém, sei lá. No mínimo isso. Capacitores do processo. Os ativos, recursos e capacidades do processo. Quem são os ativos? Talvez as pessoas que trabalhem no seu projeto. Talvez as pessoas que façam parte desse processo. Controle do processo. Planejamento e regulação para tornar e manter o processo ativo, consistente e eficiente. É aquela história de que se você precisa motivar a sua equipe, você precisa sempre ter alguma coisa nova para aquilo continuar sendo motivante para ela. Continuar fazendo vocês assistirem aula online. Pô, pode ser chato pra caramba, a gente pode fazer isso ficar legal. A gente pode dar um jeito de fazer, como que a aula pode ficar legal? Eu quero participar mais? Fala aí, preciso participar mais, professor, para eu não dormir aqui. Eu começo a cutucar você mais. Ah, não, eu prefiro só escutar, beleza? Fala isso aí, mas depois a gente vai ter uns testes para saber se você estava escutando mesmo ou não. Matriz Hasse. Quem já ouviu falar? Última parte, tá? Eu quem? Augusto. Fala aí, Augusto. O que você entende também. de matriz Hasse? O Hasse a gente utilizou no nosso trabalho anterior. A gente Trabalho sobre o quê? Sobre... Como que é o nome? Foi sobre um projeto que ele... O projeto do Victor no semestre passado da cantina, a gente Projeto usou. da cantina. Da cantina, que a gente tinha que criar um aplicativo para suprir a necessidade de uma fila de uma cantina de uma faculdade. E eu espero que vocês tenham falado para o Victor que vocês já tinham visto isso em gestão de processos também. Aquela turminha com 120 alunos, que era uma maravilha. Porém, como o Gantt, como outras coisas que a gente viu também nessa matéria. Porém, a gente não utilizou tanto na prática, igual teve que usar nesse projeto, entendeu? Mas a gente já tinha uma noção sobre isso. Então, quem não é dessa turma, Wellington, Sintra e Gustavo, estão a par disso também ou não? Uhum. Eu participei desse trabalho da cantina aí. O Wellington participa de tudo, cara. O Wellington tá em todas as turmas, todas as aulas, ele faz 30 disciplinas por semestre, esse é o cara. Até em pedagogia eu tô presente. Só não trouxe os meus salgadinhos ainda. Esse dia eu te encontrei no centro da Tigre, eu quase parei lá, cara, para pegar meus salgadinhos. Só não vou Mas vamos levar. lá então, vamos passar rápido aqui então, já que é uma matéria repetida para todos. Que bom, cara. Bom que vocês já viveram isso e lembram do que se trata. Matriz Hasse é uma ferramenta visual de fácil utilização que define com clareza as atribuições, papéis e responsabilidades de cada colaborador nas atividades de um processo, que é dividida por responsável, aprovador, consultado e informado. Aí vocês pegam a responsabilidade de cada um. O responsável é a pessoa efetivamente a cargo de executar a tarefa do processo. Aprovador. A tarefa do processo pode ser iniciada, ela foi realizada de forma adequada, está dentro dos padrões desejados pela empresa, o aprovador acompanha a realização do processo, dá permissão para que seja iniciado, em alguns casos, ou aprova o resultado e as entregas. Ou seja, o aprovador aprova se ele pode ser iniciado ou se o resultado foi satisfatório. Consultado.
Trata-se de uma pessoa que pode contribuir para a realização do processo. Esse indivíduo pode estar dentro ou fora da organização e é consultado para que o processo se realize da melhor forma. Simples também, certo? Informado. Conforme o processo está em andamento, algumas pessoas precisam ser informadas de sua performance e de suas entregas. Sempre que alguma atividade gera consequências importantes para algum dos envolvidos, ele deve ser incluído na lista de informados. Está fazendo o processo, chegou na parte de uma secretaria. Ó, agora a gente vai entrar na sua área. Testa aí e vê se está tudo funcionando. Claro aqui os 4 itens? Sim. Aí vocês pegam uma matrizinha dessa, uma tabelinha dessa, e geralmente vocês vão ter que identificar o que cada um faz. Eu lembro que na matéria de gestão de projetos, tinha itens que mais de uma pessoa fazia. Tinha um responsável, tinha autoridade, e às vezes até o consultado fazia parte do mesmo item. Às vezes tinha o raça inteiro no mesmo item. Exatamente. Tinha item que todos tinham que fazer parte, pelo menos alguma parte do processo ele tinha que fazer parte. Claro aqui para todo mundo? Sim. Certeza? Uhum. Finalizando, os livros da ITIL reúnem anos de experiência de empresas públicas e privadas do mundo todo e ajudam a aumentar a qualidade e a eficácia dos serviços gerenciados. Ou seja, não é uma brincadeira, não é uma coisa que só a IBM quis fazer, só a Accenture quis fazer, não. É um cara que... Vamos pensar que o cara pensou numa tese. Vamos fazer uma tese de melhores práticas dentro de TI. Beleza, vou chamar de ITIL. Ele criou essa tese, pegou um pouco de cada estrutura, juntou se essa realmente era a melhor prática e criou os livros da ITIL. Eles promovem melhorias e podem ser aplicados conforme necessidade de cada negócio, criando valor a ele. Claro? Suave. Tranquilo para todo mundo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Putz, eu preciso até tirar um print dessa tela agora, porque, cara, 17 pessoas numa turma de 19, isso foi sensacional. 98. Faltou só mais 2. Sim, né? Só 2, acho que foi o Lucas, né? Lucas. Beleza, agora tem mais um, deixa eu tirar mais um print aqui, tem mais um com foto. O Wallace também. É, o Wallace e o Lucas, só faltaram os 2. E o Vinícius. Pô, o Vinícius também, cara, então tem mais aqui nessa turma. Ah, é, porque o Wellington não estava na minha lista de 19, são 20, então. Os dois Quero Vinícius, seguinte, né? alguma dúvida para a avaliação da semana que vem? Só as respostas. Sim, qual que vai ser? Vai ser por e-mail mesmo, né, professor? Vai ser por e-mail. Eu vou criar as 3 Beleza. questões, vou colocar aqui no Ava, aqui na aula para vocês, e vocês me respondem, e conforme for terminando, me mandem por e-mail. Beleza. Aí vai ter um tempo Beleza. específico, não? Vai ter um tempo, talvez, mas o tempo vai ser suficiente para fazer todas as questões sem problema. Não sei se eu vou criar 3 mais complicadas ou 5 mais simples, mas a gente define isso até... Mas pode ficar sossegado, vai ser fácil. Tentem avisar os 2 que não vieram para tentar estar na aula. Ou se não tiver, eu mando para eles via o grupo, mas eles vão ter que dar um jeito de fazer essa avaliação. Eu vou encerrar aqui e a gente continua conversando. Espera aí, só um minuto. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela aula e até semana que vem. Boa noite. Valeu, Boa professor. noite. Obrigado. Professor.